A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, esta grande solenidade. E o evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. É um evangelho bem conhecido da Anunciação e vai nos dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontrastes graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra, como já mencionado, a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Essa grande solenidade que foi proclamada pelo Papa Pio IX lá no ano de 1854, justamente para dizer que Maria foi preservada e imune de toda a mancha do pecado original. Por isso ela é imaculada, sem mácula, sem mancha do pecado. É isso que a igreja celebra, é isso que a igreja acredita. Maria foi preservada e imune de toda a mancha do pecado original. Pecado original esse que todos nós temos. Original no sentido que remonta às origens lá de Adão e Eva. Como vimos na primeira leitura de hoje, os dois que estavam, Adão que estava com medo ao sentir que Deus se aproximava porque estava nu. E Adão não tomou a responsabilidade. Adão acusou Eva. Eva também acusou a serpente e assim ninguém se responsabilizou. O pecado original, o pecado do orgulho. Eles queriam se tornar como Deus, não queriam mais viver na condição de criatura, mas na condição de criador. O pecado do orgulho. Esse é o pecado original que todos nós carregamos. E Maria foi preservada do pecado original. Maria foi imune desta mancha, deste pecado. O evangelho de hoje, o evangelista Lucas, traz a anunciação de Maria, mas com um olhar cristológico, para nos trazer a encarnação do Verbo. É Deus que se fez homem e veio habitar no meio de nós. Maria é apresentada como aquela que acolhe a palavra, diferente de Eva, que não acolheu. Eva, que quis fazer as suas vontades, aceitou a enganação da serpente. Maria, pelo contrário, vai acolher a palavra de Deus e será essa serva, como vai
dizer lá no final do Evangelho: eis aqui a serva do Senhor. Mas vamos entender um pouco do Evangelho de hoje. Lucas ele nos apresenta alguns detalhes, trazendo essa visão da cristologia, ou seja, da encarnação do Verbo. Temos ali dois personagens, o anjo Gabriel e a Virgem Maria. O anjo Gabriel ele aparece em 3 momentos. No primeiro, ele saúda Maria: alegre-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois, ele anuncia a maternidade do Messias, que ela dará à luz ao filho, ao qual chamará Jesus. E depois ele vai dizer de que modo isso vai acontecer, o modo do concebimento, e também vai apresentar ali um sinal. Esses são os 3 momentos do anjo no Evangelho de hoje. E também temos as 3 reações de Maria. A primeira, ela se intriga e reflete em silêncio o significado da saudação. Depois, ela faz perguntas. E por fim, ela vai exprimir a sua total disponibilidade e adesão de fé a essa palavra que lhe é comunicada. Vamos ver esses 3 pontos, do anjo Gabriel e da Virgem Maria. Logo no início do Evangelho, vai dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Perceba, aqui o Evangelho traz 2 vezes a palavra virgem. A uma virgem desposada, a um varão chamado José, e o nome da virgem era Maria. O anjo é enviado a esta jovem de nome Maria, que tem esse virgem repetido por 2 vezes, para justamente reafirmar a sua concepção virginal de Jesus. Maria era uma jovem virgem. Entrando onde ela estava, lhe disse, o anjo lhe falou: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa foi a saudação do anjo. Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Não usou uma saudação comum no sentido lá no Antigo Testamento, que traz o hebraico como shalom, que significa paz, ou a palavra grega heirene, que significa também paz. Ele trouxe alegra-te, cheia de graça. Cheia de graça, essa palavra grega que é kekaritomene, que significa que Maria está plena da graça de Deus, ela é agraciada. E não somente isso, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo, Maria. O anjo confirma a Maria a proteção e a assistência de Deus. Maria não está só. Por ela ser agraciada, o Senhor está com ela. E continua: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Maria ficou intrigada. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da salvação. Perceba, o evangelista diz que Maria ficou intrigada com a palavra do anjo e não com a presença do anjo. Maria, naquele momento, ela não se emociona pela aparição gloriosa do anjo, pelas luzes, pela a parte exterior. Não, ela ficou intrigada com as palavras, ela queria entender qual seria o significado da saudação. Diferente de Zacarias, aí vamos retornar no capítulo 1 de Lucas também, que Zacarias vai dizer lá no versículo 12, do capítulo 1, ao vê-lo, ou seja, Zacarias, ao ver o anjo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele, ficou com medo somente por ver o anjo. Maria, pelo contrário, ela ficou intrigada pela saudação. Por que é que o anjo está me chamando de cheia de graça, de agraciada? E colocou-se a pensar qual seria o significado da saudação. Maria, ela não se emocionou pelo aspecto exterior,
Muitas das vezes nós vamos para grupo de orações, grupo de jovens e queremos espetáculos, queremos coisas grandiosas, luzes, emoções fortes. Claro, as emoções nos ajudam, mas isso não é o principal. E Maria nos ensina. Ela ficou intrigada pelas palavras do anjo, pelo conteúdo. O que é que significa isso? Isso mostra que Maria era uma pessoa equilibrada, apesar de ser jovem. E aí o anjo continua. O anjo acrescentou: não temas, Maria, chama pelo nome. Depois do anúncio, o anjo comunica a mensagem numa linguagem ali solene, de uma forma respeitosa. Ele chama pelo nome, manifestando ali o seu conhecimento sobrenatural. E continua: não temas, Maria, encontrar-te graça junto de Deus. E ele anuncia: eis que conceberás no teu seio, darás à luz o filho e o chamarás com o nome de Jesus. Ali ele deu o anúncio. Ali o anjo aproveitou e anunciou: tu serás mãe do Salvador, do Redentor. Maria, diante disso, perguntou. Maria questionou o anjo. E Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Trazendo de volta aquilo que foi apresentado no início do Evangelho, que o anjo ele foi enviado a uma virgem desposada, e o nome da virgem era Maria. E Maria reafirma aqui: como acontecerá isso? Como vai que acontecer que eu vou ser a mãe do Salvador se eu não conheço homem algum, se eu não tive relação com nenhum homem? E aí o anjo Gabriel apresenta a Maria a forma, de que maneira isso vai acontecer, de que forma será o seu momento da concepção. E o Evangelho vai dizer: olha, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Isso que vai acontecer contigo será obra do Espírito Santo, não será qualquer coisa, não, é obra do Espírito Santo. Vai ser essa intervenção divina sem a necessidade da relação com o homem. Essa é o anúncio do anjo. O anjo apresenta Maria, mas também no mesmo instante o anjo também ele apresenta ali, oferece sinais. Disse o anjo a Maria: olha, também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. O anjo comunicou a Maria que Isabel também estava grávida, apesar de ser idosa. O anjo comunicou. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha mensagem, não tinha nada disso. O anjo comunicou a Maria: olha, tua prima, que é idosa, que era estéril, também está grávida. E esse é o 6º mês. Maria não pediu sinais, Maria acreditou. É essa adesão de fé de Maria às palavras do anjo, uma mensagem de Deus. Ela acreditou, ela não pediu sinais. Ela não pediu sinais. Tudo isso é obra do Espírito Santo. E o evangelista conclui com a fala de Maria. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Maria exprime seu total consentimento e sua disponibilidade. Oferece: olha, eu estou aqui para ser a serva, para servir. Estou aqui para colaborar. Maria colocou-se ao serviço. Ela não ficou quieta, não se acomodou por ser a mãe do Salvador. Olha, eu vou ser a mãe do Salvador, todos irão me servir. Não, Maria colocou-se ao serviço. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o evangelho de hoje ele é riquíssimo, porque nos apresenta Maria na intimidade com o anjo, conversando, questionando. Maria que adere à palavra, que acredita, ela que se coloca a serviço, ela que é a mãe do Redentor. Lucas
tem por objetivo trazer essa mensagem, mas com a perspectiva cristológica. Ele quer trazer a encarnação do Filho de Deus. É Deus que se fez homem, é Ele que se encarnou, mas Ele veio através da Virgem Maria, pelo consentimento de Maria, pelo sim de Maria, se deu a encarnação do Filho de Deus. Por isso hoje a igreja celebra essa data tão especial, a Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, esta grande mulher sem mácula, sem pecado, que foi preservada por Deus e hoje continua nos dando este exemplo de serviço, de humildade. Por isso peçamos o Espírito Santo, para que o Espírito nos fortaleça, nos ilumine, nos ensine a ser servos, nos ensine a estar disponíveis, assim como Maria, a acreditar, a ter confiança, a ter fé, para que possamos de fato agir como Maria, que doou a sua vida. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, que possamos também repetir esse mesmo gesto de nossa mãe. Peçamos a poderosa intercessão dela, que possa interceder por nós, pelas nossas famílias, pelas nossas crianças, pelas nossas grávidas, idosos, pelo Santo Padre Papa, pela Igreja, por todos nós pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.